não estipulei valor de nota ainda para o trabalho, tá? Não estipulei o valor de nota, mas assim, quando eu organizar essa questão de nota, eu aviso para vocês. Mas vai fazer parte da terceira nota, certo? Acho que vai valer, acho que é 4, 5 pontos, é um negócio assim. Então vamos concluir a parte de radioatividade, tá? Então, radioproteção. O que é radioproteção, né? A radiação perde energia para o meio, provocando ionizações. Os átomos ionizados podem gerar alterações moleculares, danos em órgãos ou tecidos e manifestação de efeito biológico. Então, o que é isso, na verdade? A radioatividade, ela pode ser, gerar esse tipo, essa sequência de eventos aí. A radiação, determinado tipo de radiação, quando vem nos atingir, ela tende, quando não é mais rápido, ela tende a avançar desta forma. Primeiro, as alterações são moleculares, certo? Depois que as alterações moleculares acontecem, acaba acontecendo os danos no tecido, os problemas nos órgãos e tecidos, certo? E aí acontecem os efeitos biológicos, certo? Então, digamos, por algum motivo, seja por radiação excessiva, radiação excessiva, por exemplo, na alimentação, seja em ondas de rádio, ondas é, de raio-x, ondas de diversos tipos que podem lhe atingir, certo? Então começa lá a células, certo? Moléculas, né? Ter alterações. As moléculas tendo alterações, consequentemente, no seu corpo, a célula ela começa a se reproduzir de maneira exagerada e desordenada. Esse efeito radioativo no corpo de uma pessoa, certo? Pode se desenvolver em vários locais, seja na pele, né? Seja em algum órgão interno, é, ou de forma específica no sistema respiratório, digestório, muscular, é, em alguma glândula, no cérebro. Então, a célula começa a se desenvolver de forma desordenada, acelerada e desordenada. Isso, né, começa a causar um, ela se desenvolve na forma de um bolo, de uma protuberância, que aí se chama de tumor, certo? Esse bolo de células que são formadas desordenadas, células modificadas, células diferentes, certo? Começa a formar aquele grupo, aquele bolo, né, que é chamado de tumor. E aí, futuramente, quando ele é diagnosticado, ele pode ser diagnosticado como benigno ou maligno. O benigno é aquele que ele não desenvolve, ele chega até um determinado ponto e não desenvolve a mais. Não tem um efeito problemático tão sério assim. E aí ele pode simplesmente ser extraído e o problema é resolvido, tá? Quando ele é maléfico, quando ele pode causar problemas sérios, e a partir disso ele está em constante crescimento, ele vem desenvolvendo, ele vem crescendo, tá? Vem se desenvolvendo gradativamente, aí ele tem que ter a extração, não apenas dele, mas em uma área maior, que é para evitar que células tenham se desprendido e possam ser levadas para ser desenvolvidas em outro local, e tratamento complementar. O que seria o tratamento complementar? Dependendo do tipo de tumor que se observe, tem duas situações. Uma é que tem um tratamento prévio e o tratamento pós-cirurgia. Pré-cirurgia e pós-cirurgia. Quando a
problema dele ter crescido demais ou quer que ele pare de crescer e tenha um melhor desenvolvimento, se faz uso, certo, da quimioterapia prévia. Se ele se desenvolve, eles podem se desenvolver sim, pode crescer. Tem tumor que ele vai crescendo, certo? Crescendo, crescendo, ele não chega a ser um carcinoma, mas ele vai crescendo e vai incomodando, causando dor, ele vai mudando o local do tecido, então, mesmo sendo benigno, tá entendendo? Benigno é só o fato de não ser um carcinoma tão prejudicial, mas não deixa de ser um tumor. Então, dependendo da situação, quando se quer que o crescimento desse tumor ele pare, ele estacione, ele possa regredir um pouco, né? Aí se aplica um medicamento, né? Uma quimioterapia, né? Que aí a quimioterapia é o uso de medicamentos, né? E aí se aplica para poder ele estacionar ou ele reduzir. Em alguns casos, dependendo da região, não usa a quimioterapia, usa a radioterapia, certo? E aí, quando ele chega num tamanho que dá para ser extraído, aí é feita a cirurgia. Alguns faz a cirurgia e ponto final e espera para ver se há alguma modificação, certo? E dependendo da situação, que é o que acontece na maioria dos casos, acompanhado da extração da cirurgia, se faz radioterapia quando é num local que dá para fazer isso, tá certo? Tipo, num braço, numa perna, uma coisa assim. Dependendo do local, dá para se fazer a radioterapia, que é justamente é, ondas eletromagnéticas que são direcionadas para aquele local, certo? E geralmente acontece queimadura, é como se tivesse colocando, sei lá, uma, uma, uma lupa, certo? Sobre aquele ferimento, sobre aquele problema em que a luz fosse passando por ali para cauterizar, para queimar. A ideia é mais ou menos essa, de forma bem simples, bem simplificada, né? Quando é num local onde não tem como atingi-lo diretamente, aí usa-se o tratamento de amplo espectro, que é a quimioterapia, tá? E aí o que é que faz? Geralmente quando se tem um problema, geralmente quando se tem uma doença qualquer, naquele local da doença, os anticorpos, eles vão atacar aquela doença. Então, naquele local onde se tem um problema, certo? Lá vai ter muitos anticorpos atacando. Então, a quimioterapia acontece da seguinte forma: é preparar um medicamento que vai matar todos os seus anticorpos. Porque espera-se que ao matar os anticorpos, naquele local onde tem muito anticorpo concentrado, é porque também tem o problema, a doença. Então, vai matar também ali aqueles que estão próximos daquele anticorpo. Então, é por isso que quem faz quimioterapia tem que passar um tempo sem contato com nenhum problema, nenhuma doença, porque fica com baixa imunidade. Não, Guilherme, não necessariamente. Ele pode sim, dependendo da situação, ser retirado. Mas aí o problema é bem maior, porque pode ter havido ramificação, pode ter se soltado e dar uma infecção, uma infecção não, uma proliferação, né? Atingindo outros órgãos, e aí é que causa o problema, certo? É o que chama de metástase, tá? Aí é onde está justamente um problema maior, onde a operação por si só não se resolve. Ah, entendi meus sentimentos.
Minha sogra também faleceu de câncer. É porque já deve ter tido, já deve ter ocorrido, no caso dela, como aconteceu também com minha sogra, a metástase, né? Então, que é justamente se desprendeu daquele lugar e atingiu outros órgãos. E aí não tem como tirar. Se foi para a corrente sanguínea e começou a atingir outros órgãos, não tem como ir retirar, porque vai tirar um pouco aqui, um pouco ali, e aí a pessoa não sobrevive, porque ela já está muito debilitada. É muito complicado, certo? É bem complicado mesmo. Quando acontece a metástase, aí realmente não tem o que se fazer, não. É dar o melhor conforto possível, é poder passar a maior parte do tempo com a pessoa, é aproveitar aqueles momentos, porque realmente não tem como fugir, entendeu? E quando vai para a corrente sanguínea, aí começa a se espalhar e vai para os pulmões, cérebro. Então é bem complicado, que são justamente esses os últimos efeitos, né? Que são as manifestações dos efeitos biológicos, né? Então, é quando começa ali naquele ponto, depois vai para determinado órgão, aí a pessoa retira parte do órgão, retira o órgão inteiro, tal, que é para poder conseguir se livrar, né? E aí o último estágio é justamente os efeitos biológicos, porque atingindo o órgão, a pessoa vai ter reações disso, né? Certo? E quando ele generaliza, realmente é uma doença que é muito complicada, que não existe cura nenhuma, entendeu? Não existe. Por mais que até agora, até hoje, por mais que a medicina esteja avançada, ou tenha avançado ao longo do tempo, não, não, não foi possível ainda haver um tratamento mais adequado, né? Que pudesse ter efeitos melhores. Tá entendendo? Até mesmo uma doença que era sem cura, né? Como a AIDS já foi durante muito tempo, hoje já se prolonga a vida da pessoa, já se tem, já se fala até em medicamento que pode haver uma possibilidade de cura, entendeu? Como descobrir a vacina para o Covid, né? Mas para o carcinoma é complicado. É bem complicado essa história, sabe? Porque é muito delicado, é muito sofrido, né? Pessoa não passa só. É a família toda que sofre, então é meio complicado. E o pior de tudo é o sentimento de impotência, porque você vê médicos e medicamentos e tudo mais, e você se sente impotente porque vê que não tem o que fazer. Chega numa situação que não tem o que fazer, entendeu? Infelizmente. Mas vamos. Eu entendo, entendo. É muito complicado. Ainda hoje, a minha sogra faleceu agora em janeiro, né? E ainda hoje a gente não aceita bem aquela coisa toda, né? Você sabe bem porque você passou por isso também, né? Mas vamos mudar de assunto, porque senão a coisa está ficando meio pesada, né? Vamos voltar ao assunto, porque senão a gente vai deixar o povo bem triste. Então, é porque realmente é um problema muito complicado, né? Então, é por isso que várias pessoas estudam, buscam, tentam descobrir novas possibilidades, que é para ajudar, né? Ajudar. Quem sabe, daqui a uns anos, quem sabe alguém de vocês, né, ou mais de um, não consiga, pesquisando, buscando, não consiga um novo medicamento, não consiga uma nova abordagem diferenciada que possa ajudar, né? É por isso que estudar é importante, é por isso que a gente tem sempre que batalhar, buscar e
investir na educação dos alunos, né? Por mais que eles não queiram, de forma geral, porque é a esperança que quem está estudando hoje possa fazer uma boa contribuição mais na frente, tá entendendo? Essa é a ideia. Mas vamos lá. Possibilidade da radiação incidindo em uma célula. Então, a radiação ela pode passar sem interagir, como o raio-x. O raio-x, a aplicação do raio-x é verificar, né, como é que está aquela estrutura óssea. E geralmente se faz quem teve algum machucado que pode ter a possibilidade de luxação ou então de quebra. E aí o raio-x é usado para o médico poder visualizar como é que está o osso, né, e a partir daí passar o melhor tratamento. Então, você vai ter ali aquela quantidade de raio-x sendo incidida sobre aquela região, certo? Sem interagir, sem causar problema, tá bom? Uma outra situação, atingir uma molécula, certo? E quando atinge a molécula, pode ter dois danos. Pode não produzir o dano, atingiu, mas não produziu o dano, certo? Ou atingiu e produziu dano. E aí, esse dano é onde vai acabar numa carcinogênese, certo? Atingiu a molécula, produziu dano, existem duas possibilidades também, reversível e irreversível. A reversível é quando você tem um tratamento em que você pode aplicar esse tratamento e dar certo, né? É quando você pode aplicar a extração ou quando você pode fazer o tratamento de radioterapia ou quimioterapia e você pode resolver a situação, retirar essas moléculas danificadas ou então eliminar essas moléculas danificadas. Tá? Irreversível é aquele caso que a gente já estava conversando até agora, né? É quando as técnicas atuais não resolvem, não dão jeito, tá bom? E aí acontece duas situações se for irreversível, né? Morte celular, aquele tecido ali vai morrendo e aquele órgão vai ficando inutilizado, certo? E reprodução, perpetuação do dano. Essa perpetuação do dano é justamente a multiplicação. E, consequentemente, né, o que pode vir a acontecer se não for tratado, né, às vezes acontece, não dá tempo de tratamento também. É por isso que a melhor chance de sobrevivência é descobrindo o mais rápido possível, né, é da proliferação, né? É quando ocorre aí a liberação do problema na corrente sanguínea ou começa a se propagar pelo corpo, né? A cada possibilidade está associada uma probabilidade diferente de zero, certo? Então, cada pessoa tem uma situação diferente. Alguém tem um problema e consegue lidar e consegue sobreviver. Outro tem um problema parecido e rapidamente não consegue sobreviver. Tudo vai depender da situação em que o corpo está, da situação física, psicológica, né, da pessoa em que está acontecendo. A gente viu isso não através da carcinogênese, mas através do Covid, né? Pessoas que não tinham, né, problemas e que se salvaram, e pessoas que não tinham problemas e que não se salvaram. Mas, claro, quem tem algum tipo de problema tem maiores chances de não sobreviver, tá certo? Então, existe essa situação. É por isso que a gente deve se prevenir e a gente deve não só se prevenir para nós, como para as outras pessoas. As pessoas que encaram como uma bobagem é porque não têm amor à vida, né? Porque às vezes, graças a Deus, não acontece na nossa família, mas acontece na família do outro, né? Então é por isso que a gente tem que se cuidar. Não é só o cuidado para si, é o cuidado para o outro, tá? A gente tem que pensar nessa questão também, é se preocupar com o cuidado para o outro, porque a gente às vezes não sofre daquele problema, né? Ou então passou, teve Covid e conseguiu se recuperar, mas o outro não conseguiu, certo? Então a gente tem que pensar nessa questão também, tá?
O fenômeno da indução de efeitos biológicos pela interação da radiação com seres vivos é de natureza probabilística, ou seja, existe probabilidade de se recuperar ou não. É o que eu falei, tem pessoas que têm predisposição de ter e tem pessoas que têm predisposição de não ter, certo? Mas quem tem predisposição de ter, é mais fácil de desenvolver o problema, mas também pode ser que não desenvolva, tá certo? Mas eles têm mais chances, certo? É aquela coisa. Se o cara tem na família hipertensão, vamos, no meu caso, por exemplo, vamos lá, no meu caso. Na minha família tem gente com diabetes, na minha família tem gente com hipertensão, na minha família tem gente com obesidade. Então, minha mãe, minha tia, meu pai, minha avó, tem tudo isso. Hipertensão, obesidade, diabetes, tá? Então, isso são fatores de risco, tá? Para que eu também possa desenvolver. Então, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que melhorar a alimentação, eu tenho que fazer exercícios físicos e eu tenho que estar constantemente observando, pelo menos a cada 6 meses, né? Só se tiver alguma alteração de saúde é que eu tenho que ir em menor tempo. Mas estando bem de saúde, a cada 6 meses eu tenho que fazer exames para ver como é que tá. Porque eu tenho na família, eu sou do grupo de risco. A minha família tem próximo, não é um primo distante, não. É mãe, pai, tia, avó. Então, se tem, eu tenho que me cuidar, certo? E ainda agrava. Como assim, professor? Ainda tem agravante, porque meu pai faleceu de AVC, né? Então, se ele, além do problema que tinha, ele tinha em torno de 130, 140 quilos, tá entendendo? Com esses problemas, né? E estão diretamente ligados. Ele morreu com 58. Tava na faixa de 130, por aí, 140. Tava no regime, baixou de 100, ele chegou a 150, aí no regime ele foi baixando, aí chegou a 130, 120, né? Mas aí de repente muito estresse, era sedentário, caminhava um dia sim, dois, um dia não, dois não, uma semana não, um mês não, para poder caminhar um dia. E aí culminou de muito estresse, ele teve um AVC e passou 45 dias internado, aí voltou para casa, aí teve uma parada cardíaca, com 24 horas estava em casa, aí voltou para o hospital, ainda passou mais uns 15 dias e não resistiu, entendeu? Então, por isso que eu tenho que me cuidar, entendeu? Então, não só eu, como meus irmãos, tal. Então, a gente tem que observar esses detalhes. Obrigado, Carol. Então, realmente, a gente tem que observar esses detalhes, tem que prestar atenção, justamente para não acontecer conosco ou com nossos filhos. Tá entendendo? É questão de probabilidade. Mas também tem casos de que o cara não tem nada, não tem problema nenhum e de repente acaba, sei lá, não sofrendo, pegando corona e não conseguindo sobreviver por outro motivo qualquer. Isso. Mas geralmente o carcinoma, Carol, pode ser efeito genérico, genético, pode ser feito de alimentação, pode ser feito de, por exemplo, agrotóxicos, certo? Pode ser feito de, que mais, meu Deus do céu? De ondas eletromagnéticas. Pronto, eu estou fazendo meu trabalho de conclusão de dissertação, né, de mestrado. Eu estou trabalhando com um herbicida, né? Um herbicida. O pessoal usa na lavoura usa em alface, coentro, né? Para matar é, ervas daninhas, né? Para matar a pragas, né? E aí o que é que acontece? Ele
ele pode causar carcinogênese. Tá entendendo? É por isso que é tão importante a alimentação mais saudável. E, consequentemente, exatamente, Rebeca, acaba matando a gente. É por isso que às vezes a gente come, mas a gente não sabe de onde vem. Não sabe o produto que colocou, que foi colocado lá. Então, às vezes, a gente é envenenado sem saber. E é por isso que é tão importante que esse alimento, quando chega na nossa casa, a gente lave bem, a gente siga alguns protocolos para que a gente consiga, pelo menos, tirar uma certa quantidade. Porque é, é acumulativo. Tá entendendo? É acumulativo. Entendeu? Então, vamos lá. A probabilidade de ocorrência aumenta com o aumento da dose. É justamente o que eu estou dizendo. É acumulativo. Falando de agrotóxico agora, é acumulativo. Então, quanto mais se alimenta, quanto mais se come, quanto mais introduz no seu corpo, maior a probabilidade disso acontecer. Quando é esporádico, uma vez ou outra, pode ser que na vida você tenha consumido algumas vezes, mas não foi o suficiente para que desenvolvesse. Ou que, além disso, seu corpo também não tinha uma genética propícia. Você não tinha predisposição para que isso acontecesse. Tá entendendo? Então, às vezes, só na água, Rebeca, não é suficiente. Às vezes, você tem que fazer uma lavagem mais cuidadosa, você tem que usar um produto para poder retirar certas coisas, como às vezes o pessoal costuma usar vinagre para diminuir a incidência, ou então não, um pouquinho de água sanitária é um pouquinho, uma tampinha para um certo volume, porque eu não sei dizer a vocês a quantidade mais exata, para que possa dar uma maior limpeza. Mas tem certos produtos que você realmente tem que evitar, você não tem que comer. Tem certos produtos que você não pode comer porque tem maior incidência de, de contaminação. Por exemplo, agrotóxico em morango. Não sai, não. Não sai. Só se você tirar aquela parte externa do morango todinho. Porque você vê que o morango, ele tem como se fossem os porozinhos, né? E ali é onde fica, e não tem como sair. Entendeu? Vai botar detergente, Carol, não funciona não. Isso. Porque vai lavar o. Quando é dependendo da fruta, alguma coisa assim, tudo bem. Mas dependendo do vegetal, não tem como você passar detergente, né? Tá entendendo? Então tem certas. Alface. Mas eu evito ao máximo comer alface. Porque quando jogam herbicida no alface, quando joga o inseticida, o inseticida não, o herbicida, tá certo. No alface, né? E aí o que é que acontece? Fica nas folhas, entendeu? Você tira, você consegue tirar o excesso, né? Mas ainda fica alguma coisa. É por isso que tem que tomar cuidado. Então, é interessante. A gente vai falar sobre essa questão. Não for agora, porque a gente vai falar sobre radioatividade, mas futuramente, quando a gente estiver vendo alimentos, falando sobre alimentos, a gente vai falar sobre isso aí, mas de forma mais aprofundada, tá? Pois é, não como não, Carol. Não como, não por conta do fitness, mas é por conta da incidência de agrotóxico no alface, entendeu? Então eu evito. Não é que eu não como, é que eu evito. Quando eu posso, eu evito. Entendeu? Então tem certas coisas que eu evito por conta disso. Quando não tem quando é mais exposto, morango eu não como, tá entendendo? Então tem certas coisas que eu não alimento. É mais porque por esse outro lado da incidência química, tá entendendo? O ideal mesmo seria a gente ter uma hortazinha, ou então ter um local onde a gente sabe que lá não usa agrotóxico. O ideal. Mas na realidade a gente sabe que é meio complicado, né? Tá fazendo isso assim.
Mas vamos voltando aqui. Aplicações da radioatividade. Ó. Diagnóstico de doenças. Então, usa aí o iodo 131 para tireoide, né? Para verificar a tireoide. Isso é o que chama de. Como é o nome, Jesus? É o contraste, é chamado de contraste, que aplica na corrente sanguínea para poder. Ele vai fixar na tireoide. Aí consegue visualizar. É como se fosse, como se deixasse a tireoide colorida. Se tiver o tumor, ele acaba absorvendo parte e a pessoa consegue identificar o local exato, o tamanho, essas coisas. P32 é o fósforo 32, né? É usado para diagnosticar tumores no olho e câncer de pele. O mercúrio 197 é usado para. Vocês estão visualizando a imagem? Sim, tá certo. Pronto. Então, o mercúrio 197 para tumores cerebrais, né? Sódio 24 para obstrução do sistema circulatório. E no tratamento de doença, uso o cobalto 60 para câncer, né? Na quimioterapia. Ou o iodo 131 também, além do diagnóstico, também é usado no tratamento de câncer da tireoide, tá? Por meio da irradiação, carnes e frutas podem ser esterilizados, ficando livres de fungos e bactérias, ou ser conservado por um tempo maior, né, mais prolongado. Isso é uma técnica mais moderna que é utilizada para poder evitar aí que o alimento se estrague mais rapidamente e também para que ele fique livre de micro-organismos, né, de fungos, de bactérias, certo? Para que eles não possam ser atacados. Professor, isso é um problema? Claro que é um problema, porque é um tratamento que conserva mais os alimentos, mas em compensação é um tratamento em que pode, não estou dizendo que vai, mas pode vir a gerar uma alteração genética nessa fruta, nessa carne, principalmente na carne, principalmente, porque a carne em si, ela tem células que podem ter modificações, certo? A incidência numa carne é diferente da incidência numa fruta, por exemplo, tá certo? Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A parte de alimentos, né, engenharia de alimentos, ele tem tido muito avanço no sentido de alimentar a população em massa, mais pessoas no planeta, então requer mais tempo de conservação. Você produz, por exemplo, alimento no Brasil que tem que ser transportado para a China, né? Tem que ser transportado para os Estados Unidos, que tem que ser transportado para sei lá, para o Japão, então leva um tempo para que chegue lá, para que chegue conservado e bonito, para que eles possam ainda vender lá e tal. Então, requer modificações. Só que até que preço essas modificações podem ser aplicadas? Até que ponto pode ser benéfico ou não? Entendeu? Esse é o problema. Métodos mais comuns de datação, né? Datação é para você saber, você tem um fóssil para você datar, verificar a idade desse fóssil, né? Então, uma forma é a gente viu lá sede radioativa, né? Que sai de um elemento para ir para outro. Então, isso aí a gente usa, por exemplo, o urânio 238 para o chumbo 206. É usado para datação de rocha. E o potássio 40 para argônio 40 é usado também para datação de rocha. Aí, para animal, vegetal, usa outro, né? Que é o carbono 14. O carbono 14 para o nitrogênio 14. Tu perdeu o quê, Carol? Se quiser, tiver dúvida, é só perguntar. Então, já não usa essa substância. Usa o carbono 14, que é menos problemático, digamos assim, que causa menos efeitos do que os outros que eu falei anteriormente, o urânio, por exemplo. Uso de trocadores, não, traçadores no estudo de comportamento de insetos. Então, eles querem saber o comportamento de determinado inseto. Então, ele pega um inseto, ou pega uma certa quantidade,
colocam no inseto um radioisótopo de baixa radiação, que não vai causar problema, marcam ele com o radioisótopo, e aí eles conseguem identificar através de um detector do comportamento, como se fosse como se fosse um rastreador, certo? Como se fosse um rastreador. É usada a radiação também como fonte de energia, né? Como você tem aí as usinas nucleares. Aí você vai olhar essas chaminés da usina nuclear e vai lembrar logo de quem? Dos Simpsons, né? Os Simpsons é um desenho muito crítico em que na cidade, né, onde eles moram, tem lá uma usina nuclear. E o Homer, né, que trabalha na usina, é aquele tipo de cara que é preguiçoso, que é distraído, que é, assim, todo uma caricatura de uma sociedade problemática, né? O Homer representa. E a quantidade de infecção, né? De problemas que os habitantes dessa cidade sofrem, se fosse real, já tinha morrido, se não metade, mas todo mundo, né? Então, assim, gera energia, certo? Para uma cidade, pode gerar energia e manter uma cidade. É muito mais energia do que uma pequena usina nuclear. Ela gera muito mais energia do que uma usina hidrelétrica, termoelétrica, né? Ou solar ou eólica. Mas, em compensação, o problema ambiental que ela causa é muitas vezes mais grave. Muitas vezes mais. Porque, por exemplo, o local onde é manuseado, onde fica o material radioativo, ele tem que ser resfriado. Porque a reação, certo? Acontece liberação de calor. Não é só na geração de energia, acontece liberação de calor. E essa liberação de calor que acontece, ela tem que ser contida. Então, ela precisa de água para ser refrigerada. E essa água que refrigera, dependendo da situação, ela vai estar contaminada. Então, se essa água for eliminada para o meio ambiente, vai contaminar tudo. Tá entendendo? Esse é um dos grandes problemas que pode causar, pode gerar, tá? E aí, essa apresentação a gente conclui. E eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou enviar esse material para vocês, tá? Vou enviar esse material para vocês. E a gente vai agora para outra parte, para encerrar outra parte. Só um segundinho, deixa eu só abrir aqui que a gente. Pronto. Essa parte aqui nós já vimos, a gente já começou a falar sobre ela. Vimos até a parte do. Pronto. Sobre essas equaçõezinhas, né, que a gente já fez. Sobre tempo e meia-vida. Então, para vocês entenderem melhor essa questão das reações nucleares artificiais, que são as transmutações, tá? A gente vai ver agora. Que é do exercício, basicamente vocês vão estar lá que hoje vai ser postado, tá bom? Então, a reação existe, ela natural e artificial. A reação natural é o que a gente viu. A reação natural é quando você tem um elemento que naturalmente emite partículas radioativas ou ondas eletromagnéticas, tá? Só que pode ser criado também. É o que a gente chama de transmutação. Você tem um elemento químico, bombardeia esse elemento químico com partículas, e esse elemento químico passa a ser radioativo, ou intensifica a radioatividade. É o que a gente chama de do elemento ele ser enriquecido, né? É o enriquecimento, digamos assim, tá? Do elemento químico. Então, eu tenho aí uma situação. Eu tenho o nitrogênio, tá? E eu bombardeei esse nitrogênio com partículas alfa, e ele deixou de ser nitrogênio e passou a ser oxigênio, liberando uma partícula, um próton, certo?
E aí, nesse tipo de reação artificial, o que é que acontece? Como é que você vai saber? Ó, a quantidade de, de partículas que eu tenho, a quantidade de elementos que eu tenho, certo? De prótons e tal, você vai, de um lado, vai ter que ser igual, o somatório de um lado vai ter que ser igual ao somatório do outro, certo? Você tem no nitrogênio, tem uma verificação que, na verdade, o nitrogênio, ele é 7, ó, na verdade, ele é 7, número atômico 7, deixa eu escrever aqui, ó. Ele tem número atômico 7, mais 2, isso aqui dá 9. O número atômico do oxigênio é 8. 8 mais 1 dá 9. Ou seja, certo? O somatório de um lado vai ter que ser obrigatoriamente igual ao somatório do outro. Isso vale para número atômico, assim como vale também para a massa. Tá certo? Então também vale. A gente vai ver nos próximos exemplos. Então, aqui, por exemplo, ó, tem esse exercíciozinho. Para ajustar as equações nucleares, deve-se apresentar respectivamente quais partículas. Então, veja bem como é que a gente vai identificar as partículas. Vamos ver na primeira aqui, no 1. Foi mal. Ó, vamos ver na primeira aqui, no 1. Eu tenho quanto? Ó? 13 do alumínio, 13 do alumínio e 0. 13 mais 0 dá 13. Se eu tenho 12 aqui, para 13 falta quanto? Para 13, deixa eu apagar porque eu fui em cima. Pronto. Para 13 falta 1. Então é a partícula que é 1. E em cima eu tenho 27 mais 1, 28. Se eu tenho 27, a massa é 1. Então quem é a partícula que é 1 em 1? Próton. Então próton é 1 em 1. Então já sei que a primeira vai ser próton. Então a letra C está errado, a letra D está errado e a letra E está errado. Aí eu tenho que conhecer as partículas. Olha agora o segundo. Vamos ver agora o segundo. Vou até mudar de cor aqui. Vamos ver o segundo. No segundo, olha embaixo. Embaixo eu tenho o quê? Ó? Eu tenho 94 mais 1 mais 0 dá 94. Se aqui eu tenho 95, qual a parte de baixo? É menos 1, certo? E em cima eu tenho 2, 3, 9 mais 1, 240. Se é 240 do outro lado, quem é? 0. Então, quem é a partícula que é menos 1 e 0? É o beta. Então, por isso que a alternativa correta é a letra B. E a outra partícula, já que deu 11 mais 1, 12. 12 do outro lado. 23 mais 2, 25. Certo? O outro vai ser o nêutron, que é 0, 1. Essas são as três partículas: próton, beta e nêutron. Dúvidas? O alfa, Ana, ele é 2, 4. Certo? O gama, ele é 0, 0. O positron é o beta positivo. É mais 1, 0. Esse é o positron, tá? E tem outro que é o neutrino. O neutrino é 0, 0. Não é o nêutron, é o neutrino. É 0, 0. Tá? E aí vai. A gente vai vendo algumas partículas diferentes, tá? Aqui ele mostra. Deixa eu só voltar aqui só um segundo. Eu vou tirar um print disso aqui. Antes de apagar, eu mando para vocês.
Pronto. Aí aqui ele mostra como é que ele fez, né? Foi justamente a equação. Ele pegou, somou de um lado, somou do outro e encontrou o valor, né? Então ele fez a mesma coisa e achou um em um, e um em um é próton. Aí fez a mesma coisa para o outro, descobriu quem é o número atômico, descobriu quem é a massa e viu que menos um e zero é o beta. E fez a mesma coisa, descobriu que de um lado é um e do outro é zero e foi justamente o neutro, que a resposta correta vai ser a letra B, tá? Não se preocupe não, que esse material eu vou postar para vocês. Ok, eu tenho essa reação. Ele diz o seguinte: o núcleo tem 17 nêutrons. A primeira coisa é a gente descobrir quem é E, né? Quais são as partículas do E. O que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, eu tenho 7 do nitrogênio mais 2, 9. Se aqui eu tenho 1, falta quanto? 8. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Agora em cima eu tenho 14 mais 4 dá 18. Se eu tenho 1, falta quanto? 17. Aí ele vai e pergunta: os nêutrons, o núcleo tem 17 nêutrons. Como é que eu sei que o núcleo tem 17 nêutrons? Como é que eu vou achar que tem 17? É só fazer nêutron é igual a próton mais. Peraí, tá errado aqui, deixa eu só consertar, tá? Pronto. Nêutron é igual a massa menos próton. Quem é a massa? Eu achei 17. Quem são os prótons? 8, que dá 9. Então são 9 nêutrons. Como aqui dá 17, tá errado, certo? Então ele faz embaixo, ó. Deixa eu apagar para vocês visualizarem. Eita. Ó, ele encontrou aí de um lado, encontrou do outro, massa que a gente achou, descobriu o número atômico, deu 8 e 17. Aí faz 17 menos 8, deu 9, que é justamente por isso que ele está errado, tá? E marcou o segundo zero. O outro. O átomo neutro do elemento E tem 8 elétrons. Se o elemento, os elétrons é igual a próton, né? Se ele está neutralizado, realmente é verdadeiro. Próton é igual a elétron. É um próton e um nêutron? Tá errado, né? Tá errado. Por que que não é um próton e um nêutron? Porque hidrogênio um, massa é um. Se é um próton e um neutro, era para ser um, dois, e não um, um. Então essa tá errado, tá? O outro, o número atômico de é 8, tá certo? Tá certo, a gente já fez. O número de massa é 17, tá aqui em cima, dá 17, tá certo. Vamos para o próximo. Olha essa daqui. Ela diz assim: os conhecimentos na área de radioatividade avançaram em grande velocidade após a descoberta da preparação de elementos derivados do urânio em laboratório. A precursora foi Marie. O Neptúnio, né, o Neptúnio, foi o primeiro elemento transurânico. O que é um elemento transurânico ou transurânico? É o elemento que é depois do urânio, certo? Transurânico é depois do urânio, tá? Toda vez que você escutar essa palavra transurânico, é depois do urânio, tá? É preparado no laboratório. E foi obtido por meio de um par de reações químicas que vocês estão vendo aí. Aí eu quero saber quem é X e quem é Y. Como é que faz isso? Da seguinte forma, ó, X é massa. Então eu faço 238 mais um dá 239. É simples.
Então, eu sei que no urânio, a parte de cima é 239. Então, quem é que vai ser? Deixa eu só pegar assim. Não dá pra... Pronto. 239. Então, quem vai ser o Y? Aí eu tenho. Se eu tenho 92, vou botar de verde. Se eu tenho 92 para 93, falta quem? Aliás, desculpa, menos um, né? Menos um, porque 93 menos um dá 92. E 239 para 239, zero. Quem é 1 menos. É zero menos um? Zero menos um é beta, tá certo? E se é 239, a resposta correta vai ser letra E de elefante. Dúvidas? Perguntas? Acho que não, não. Beleza. Então vamos lá. Então essa conta foi o que eu fiz, né? E deu justamente aí a alternativa letra E, como eu tinha respondido para vocês. Tá bom? Agora vamos falar de fissão e fusão atômica, tá certo? Então, o que é fissão e fusão atômica? Qual a diferença? A fissão é a quebra, é a ruptura. É você ter um núcleo e ele é bombardeado com uma certa quantidade de energia e ele é quebrado esse núcleo e liberado uma grande quantidade de energia. Isso é fissão atômica. É o que acontece, por exemplo, na usina nuclear, o que acontece com uma bomba atômica. É fissão atômica. Fusão é a união. Fusão atômica é quando você pega moléculas, se juntam e formam uma outra molécula. Isso é o que acontece no Sol, certo? No Sol há choque de moléculas, de átomos, molécula não, desculpa, de átomos, e esses átomos dão origem a outro átomo diferente, tá? Isso é a fusão atômica. Então, fissão é a divisão de um núcleo em dois núcleos menores, com a liberação de uma quantidade de energia muito grande, tá? Uma fissão nuclear importante é a reação que explica o princípio do funcionamento da bomba atômica. Então, é justamente a bomba atômica ela funciona a partir de uma fissão atômica. É colocada uma quantidade de energia em que essa quantidade de energia dá origem a um processo de cadeia de explosões, tá certo? Então, por exemplo, se a bomba atômica ela não for acionada e ela cair, certo? A explosão da queda pode não dar energia suficiente para que essa bomba cause todo aquele estrago nuclear, certo? E quando ela é acionada, quando ela é explodida, quando ela é acionada, ela é detonada com uma certa quantidade de explosivo para que esse explosivo gere a reação em cadeia que ocasiona a bomba atômica. Ok? Então aí você tem uma fissão atômica. Você tem o urânio, essa é a reação padrão, né? De uma bomba atômica, né? De uma fissão, quando se usa urânio, claro. Se fosse outro elemento, ia ter situações diferentes. Mas essa é a padrão, geralmente costuma ser explicada numa fissão atômica. Eu tenho o urânio, né? Quando o elemento químico utilizado é urânio, pode ser césio, pode ser polônio, depende da situação. Vai gerar elementos diferentes, claro. Então eu tenho o urânio 235, urânio enriquecido, que ele é bombardeado com nêutrons e se transforma aí em
bário e criptônio e libera mais nêutrons. E isso, além disso, além de partículas, formar novos elementos e partículas radioativas, ainda libera uma grande quantidade de energia, causando aquela bagaceira toda que uma explosão atômica causa, como foi em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, aí você tem o gráficozinho, né? A ideia de como isso acontece. Você tem aqui em cinza, essa bolinha em cinza representa o urânio, o elemento químico, né? Urânio. E aí é bombardeado pelo nêutron, a partícula. Essa partícula é o que está de vermelho, tá certo? Quando a reação acontece, essa partícula vermelha é que vai fazer com que a reação aconteça, tá? Então ela se choca contra o elemento químico, né, com aquela quantidade de elemento químico, e ao se chocar é que provoca essa reação em cadeia. Dessa forma aqui, ó, se choca e provoca a explosão em cadeia. Essa quantidade de partículas vai se chocar com outros, e aí causa, assim, consequentemente, novas reações, e liberando uma quantidade de energia muito maior. Então você tem aqui, ó, uma quantidade de energia inicial, certo? Uma quantidade de elemento químico inicial, uma quantidade de partícula limitada inicial, e isso aí vai dando origem a uma sequência, tá? Em que vai ocasionar justamente aquela grande liberação, aquela formação daquele cogumelo que a gente vê nos filmes, né? Que é provocado aí pela explosão atômica. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma reação nuclear. É chique, Carol? Então, eu tenho uma reação nuclear. Aí eu digo o seguinte, ó. Qual o valor do número atômico do elemento X e da massa? Como é que eu vou saber? Do mesmo jeito que eu tinha feito antes, tá certo? Ó como é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer 92 mais 0 dá 92. Se eu tenho 56, aí eu faço 92 menos 56 vai dar quanto? 6 para 12, 6 vai 1. Oxi, esse meu lápis está horrível. 6 vai 1. 5 mais 1, 6 para 9, 3. Então aqui vai ser 36. 44? Que 44 é esse? 92 menos 56 dá 44? Carol, vai levar um croque bem grande. Se fosse 44, daria 90, daria 100. Daria 100. E não 92, né? E do outro lado, ó, 231 mais 1 dá 200. Aliás, 235 mais 1 dá 236. Aí eu faço 236. Aí aqui eu tenho 139. Aí menos 139, né? 9 para 6 dá quanto? 7. Vai 1. 3 mais 1, 4 para 13 dá 9, vai 1. Então dá 97. Ou seja, aqui em cima vai ser 97. Então, massa 97, número atômico 36. Deu para entender? Essa conta tá certa ou tá errada? Sim, pessoal? A conta tá errada. Não, a conta tá errada. Por que que a conta tá errada? Ó, e esses três aqui eu não vou somar, não, é? Entendeu? Eu não posso esquecer do nêutron que tá saindo lá. E outro, eu não somei aqui, ó. Eu não somei aqui, desse lado. Por que que eu não vou somar do outro? Então, na verdade, não é 97. Se tem três, aqui vai ser 94. Porque aí dá 94 mais 3, 97, mais 139, 236. Entenderam? 97 seria se eu não tivesse esses nêutrons.
Mas como eu tenho 3, aí eu tenho que levar em consideração isso aí. Agora sim está correto. Entenderam? Então vou tirar só um print. Pronto. Deixa eu limpar para que vocês possam ver acontecendo. Fechamento. Fiz a continha. Deu aqui 36, como a gente tinha feito. E a outra, porque aqui ele só pediu o número atômico, mas a massa era para ter sido feita desse jeito, tá? A fissão nuclear é um processo pelo qual núcleos atômicos de elementos mais leves são convertidos em número atômico, emite radiação beta, os elementos mais pesados são convertidos em núcleo atômico, absorve radiação, absorve... A resposta correta é a letra C. Você sempre tem um núcleo mais pesado, você tem o urânio, você tem o césio, você tem o polônio, você tem um núcleo pesado, você tem um elemento pesado que ele é atacado, que ele é bombardeado por energia, partículas radioativas, né? E aí ele se quebra formando outras partículas mais leves, outros elementos mais leves, tá? Esse é o princípio da fissão nuclear. Aí aqui eu tenho o seguinte, tenho essa reação, tá bom? Aí ele faz algumas observações. O urânio 238 possui 3 prótons a mais que o 235. Isso está certo? Não está certo. Porque urânio é urânio. O que ele possui a mais são prótons, são nêutrons, tá? Prótons é igual a número atômico. Se é urânio e urânio não muda, o que vai mudar são os nêutrons. Então eu posso dizer aí que essa primeira aqui está falsa. Oh, meu Deus. Risca. Pronto. E aí, se a 1 está errada, você cancela a A e você cancela a C. Outra, vamos lá. 2. Os 3 nêutrons liberados podem iniciar um novo processo de reação em cadeia. Pode sim, a gente já viu isso, né? Lá naquela figurinha onde um sai bombardeando o outro, que sai bombardeando o outro. Tá? Então a 2 está correta. Então a letra E eu cancelo que não tem um 2. Então, vamos ver aí o 3. O 4 e o 5 é igual para os dois. Então, a equação representou a fissão nuclear? Sim. Devido ao tempo de meia-vida extremo, o urânio 238 não pode, de forma alguma, ser descartado no meio ambiente? Com certeza não. Por quê? Porque vai durar aí milhares de anos. Tá? Não pode ser descartado no meio ambiente. Não é 100, 200 anos, não. É milhares de anos. Tá bom? Talvez não tenha nem mais raça humana aí daqui para até ele parar de reagir. Então, vamos ver se a terceira está correta. O criptônio formado tem número atômico igual a 36. Será que tem igual a 36? A gente confere. 92 menos 56 vai dar justamente os 36 que a gente tinha feito lá, né? E a massa 96. Os 36 está correto? Tá correto. E a massa da 96? Vamos ver se a massa da 96 é 235 mais 1 dá 236. Aí libera 140 do bário mais 3 dá 143. Então, menos 143. 6 menos 3 dá 3. 14 para 23 dá 9. Então, dá 93. É 93, não 96. Então, tá errado. Resposta correta vai ser letra E. Dúvidas? Misericórdia, por quê, Deise? Não, antes de o senhor responder, o senhor tinha falado sobre Dos milhões de anos os mortais. do tempo, né? Sim. Entendi. Então aqui deu 93 no 96, o outro deu 36, então a resposta correta é a letra D, tá bom? Agora, fusão nuclear. Nossa aula vai até 12 e 10, né?
É, 12 e 10. Pronto, eu tô já concluindo. Então, fusão atômica, como eu já disse a vocês, é a junção de núcleos atômicos, certo? Produzindo um núcleo maior. Então, na fissão atômica, você tem um núcleo grande se quebrando e formando núcleos menores. Na fusão atômica, isso na fissão. Na fusão atômica, você tem núcleos menores que vão se unir formando um núcleo grande, certo? Um núcleo maior do que os dois que produziram, liberando aí uma grande quantidade também de energia, tá? Esse processo ocorre no Sol, como eu disse a vocês, onde núcleos de hidrogênio se fundem, formando núcleos de hélio, com liberação de uma grande quantidade de energia, né? Então, no Sol acontece isso aí. Eu tenho átomos de hidrogênio que se fundem, se transformam em hélio, tá? Liberando aí beta mais energia. Então, tem a questão, eu tenho essa situação. Então, são reações de fissão nuclear, eu tenho partículas menores, né? Elementos menores se transformando em elementos grandes. Então, são sim fissão nuclear. Na reação 2 deveria estar escrito hélio no lugar, hélio 4 no lugar de hélio 3. Aí a gente faz 8 mais 3, 11. 12 mais 0, 12. Então deveria ser hélio 4 ao invés de hélio 3. Sim, daria 12, 12. Sim. E o hélio 3 e hélio 4 são isótopos? Sim. Os dois são hélio, porém têm massas diferentes. Então, as reações produzem maiores, que a inicial é a fusão, tá? O outro, 8 e 3 são diferentes, certo? Então seria mais 4. E a outra informação, isótopos são justamente elementos iguais. Então a alternativa correta, a primeira, é falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, por que que essa primeira está falsa, professor? Por que que são reações de fissão nuclear? Não são fissão, são fusão. Fissão é um núcleo grande que se transforma em núcleo menor. Fusão são núcleos menores que vão se transformar num núcleo grande, tá? Então, por isso que a primeira está falsa e a alternativa correta vai ser a letra E, tá bom? Então, aqui tem alguns exercícios extras, certo? Que eu vou mandar isso para vocês, para que vocês possam. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Para que vocês possam ir exercitando, tá bom? Ó, tem mais alguns exercícios extra aí que eu vou mandar para vocês. Além disso, o que eu queria comentar, e que a gente vai comentar a aula que vem, tá certo? Antes da gente fazer o nosso trabalho, é só sobre os problemas causados pela radioatividade. Mas esses problemas causados pela radioatividade, nós já conversamos sobre isso, tá? Nós já conversamos sobre isso, a respeito desses problemas causados pela radioatividade. Deixa eu só ver aqui se eu. Eu acho que eu já mandei para vocês. Deixa eu ver se tem. Mas se eu não me engano, eu já mandei. Mas se eu não mandei, a gente vai falar sobre. Que é a questão da bomba atômica e tal, que a gente pode vir a comentar. Tá certo? E com isso a gente encerra a nossa aula. Ficou alguma dúvida, pessoal? Deu para entender direitinho a história do